além das heranças convencionais que as pessoas podem deixar, você já parou para pensar, né, que muita gente deixa também as chamadas heranças digitais? Estou falando de carteiras digitais de investimentos, auxílios de bancos, cartões e até mesmo as milhas aéreas. Muitos desses recursos podem ser acessados sem inventário, só que isso exige prazo, documentações específicas que, no caso, são pouco conhecidos pelas famílias. Um levantamento feito pela plataforma especializada em planejamento sucessório e apoio pós-perda, a Planeje Bem, indica que esses benefícios não acessados podem somar até R$ 50 mil após a perda de um ente querido. Eu vou ter uma conversa sobre isso agora ao vivo com a Ana Luísa Afonso, que é co-CEO da Planeje Bem e está aqui conectada com a gente no Fast Money. Tudo bem, Ana Luísa? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Natália. Obrigada pelo convite. Interessante essa pauta, né? É um assunto delicado quando a gente fala, né, de planejamento sucessório, mas de fato necessário, né, Ana? E cada vez mais, não, com tantos ativos digitais que não necessariamente a família inteira sabe, né? O que são, onde estão, como acessar. Com certeza, Natália. Eu acho que eu sempre gosto de apresentar esse tema, que é um tema muito pouco explorado aqui no Brasil, falando uma frase bem de impacto, que é: as únicas duas certezas que temos na vida é que vamos morrer e vamos pagar impostos. Né? Isso é até uma frase do Benjamin Franklin. E é curioso porque o brasileiro ele é muito avançado no quesito de falar de planejamento financeiro em vida, mas quando a gente vai falar do sucessório, todo mundo já fica assim, oba! Isso é um tema extremamente tabu no nosso país, mas extremamente relevante, porque é uma das únicas certezas que a gente tem na vida. E a verdade é, o quanto mais a gente começa a dialogar, o quanto mais a gente começa a tomar decisões em vida, né, mais fácil fica para a próxima geração, né? E a ideia do planejamento sucessório não é criar conflitos, é o oposto, né? Ele traz uma maturidade, principalmente uma maturidade jurídica. E agora, em pleno 2025, você imagina que os ativos digitais, né, que é a nossa herança digital, ainda não tem regulamentação aqui no Brasil. E bem o que você falou, né? O que são essas heranças digitais, né? Então, tem os ativos digitais de valor econômico, né? Então, por exemplo, nossos criptoativos, nossas milhas, né? Do que a gente vai conversar mais hoje. E também temos os nossos ativos digitais pessoais, culturais, então pessoais com as nossas conversas no WhatsApp, as nossas fotos, os nossos e-mails, as nossas contas de redes sociais, e até hoje em dia muitas pessoas monetizam com essas contas. Então é um tema muito importante e pela falta de regulamentação, hoje essa sucessão ela só vem em pauta uma vez que a pessoa vier a falecer, se a pessoa tiver um testamento, tiver documentado isso de forma, né, legal e deixou bem explícito, poxa, o que eu tenho, o que eu quero que seja feito com isso. Então, é muito importante a gente começar a conversar sobre isso como brasileiros, sabe? É algo que, sem a nossa manifestação de vontades, a gente perde acesso. E aí é justamente da onde veio a nossa pesquisa de ver assim, poxa, até que ponto é essa perda? E o valor é muito alto. Que coisa, né? Interessante demais mesmo a gente parar para pensar sobre isso. Daqui a pouco eu quero saber o que a gente deve fazer, né? Como que a gente se previne dessas perdas. Mas eu comecei aqui a conversa falando que as famílias dessas pessoas, né, acabam perdendo acesso a cerca de R$ 50 mil em benefícios pós-perda, né? Isso, claro, é uma média, deve ter uma variação bem grande. Milhas aéreas estariam aí dentro também? Com certeza, porque quando a gente pensa nas milhas, né, existem as milhas que a gente vai acumulando, né, conforme a gente vai voando, tem aqueles bônus que a gente vai ganhando ao longo de cada viagem, mas vamos pensar agora no que acabou de passar, Black Friday. Quantas pessoas você conhece que compraram milhas?
né? Esse é um número muito relevante, uma linha de receita muito relevante para as companhias aéreas, e é algo que as pessoas vão acumulando, vão adquirindo e pensar que, poxa, se você não tem isso documentado, se você não expressar suas vontades, primeiro, a sua família nem sabe que existe aquela conta, né? E segundo, nada dentro da nossa legislação obriga aquela companhia aérea a dar o direito aos herdeiros a esse ativo muito relevante. Então, Ana, esse é um ponto importante porque, de fato, essa área, né, de milhas, de pontos, de cashbacks, ela ainda está em tramitação para ter uma regulamentação, né? Mas hoje, como que vocês lidam com casos assim, então, no caso de uma pessoa que morre? Porque as milhas, normalmente, elas são ligadas ao CPF de uma pessoa, né? Não tem a possibilidade de passar por outra, mas é possível herdar? Então, esse não é um tema muito preto e branco, como muitas coisas. Hoje, as companhias aéreas, elas têm um termo de uso que muitas delas, no Brasil, brecam essa transferência por herança. Tá? Então, temos que ficar muito atentas a essas companhias e quais são as políticas da sucessão delas, tá? Já nos Estados Unidos, depois a gente pode comentar sobre isso, existem muito mais empatia, né, das empresas levando isso em consideração. Mas a realidade no Brasil é que os termos de uso, às vezes, são muito rígidos. Então, o que a gente sempre aconselha as pessoas a fazerem? Né? Principalmente é o que a nossa plataforma faz. A pessoa entra, ela começa a criar, a manifestar as vontades dela sobre a herança digital. Então, coloca, olha, eu tenho tal conta em tal companhia aérea, deixa tudo documentado, o que você quer que aconteça com isso, vai para os seus herdeiros, vai para um terceiro, para aquela parte disponível da sua herança, e aí você cria essa minuta de testamento, que aí uma vez que é aberto aquele inventário, é o único documento que vai ter ali documentado aquela manifestação de vontades. E aí depois isso pode ser compartilhado com as companhias aéreas, pode ser discutido, mas essa discussão ela só vai existir a partir desse documento legal, ok? E o que eu acho sobre esses termos de uso, né? Por que no Brasil existe pouquíssima flexibilidade do lado das companhias aéreas? Olha, simplesmente é porque isso não é pouco discutido, né? O simples fato que não tem essa regulamentação no Brasil, já dá muito espaço para eles falarem assim, não tem? Então, essa é a nossa. E mesmo aquelas milhas que foram compradas, mesmo aquelas milhas que foram, né, adquiridas através das viagens, isso não vai passar de um para o outro. Mas isso tudo pode mudar conforme o consumidor, ele vai se interessando pelo tema, ele vai pressionando as companhias aéreas. Então, quanto mais a gente ver testamentos falando de herança digital, demandando essa mudança, mostrando que esse bem, né, esse bem ativo digital, ele tem esse valor econômico e ele é um direito dos herdeiros a receberem. Tá. Ô, Ana, e aí falamos bastante sobre milhas, mas traz para a gente, então, uma listinha, né, dos ativos digitais, das coisas, né, que as pessoas acabam deixando passar num caso de perda familiar com mais frequência, o que se perde por aí e que orientação que você deixa, que dica que você deixa para quem está acompanhando essa conversa? Perfeito. Então, pensando aqui em alto, né, a gente tem a questão de cashback, que é bem importante. Você também comentou sobre pontos, né? Então, poxa, até pontos de cartão de crédito, plataformas de apostas online, toda a parte de criptoativos, falando mais da parte emocional, todos o nosso cloud, né? Tudo que a gente tem criado nesses últimos tempos. Só para você ter uma ideia, né? Hoje a estatística aqui no Brasil é que o brasileiro, em média, utilizam pelo menos
8 plataformas de redes sociais diferentes, né? Isso é um número muito, muito expressivo. E tem um dado dos Estados Unidos que, ao longo da nossa vida, a gente vai abrir mais de 150 contas digitais e vamos estar ativas, pelo menos anualmente, em 80 delas. Então, é um número muito expressivo que cada dia vai crescendo mais e mais, principalmente agora quando a gente fala de toda a questão de inteligência artificial, né? Tudo que a gente está criando. Então, é muito importante a gente ficar de olho e começar a conversar sobre isso com mais naturalidade. Exatamente. As conversas que são difíceis, porém necessárias, né? E um espólio que hoje em dia vai muito além, né? De bens, patrimônios físicos, carros, etc. Tem toda essa vida digital que a gente deixa para trás. Eu quero agradecer a Ana Luísa Afonso, que é co-CEO da Planeje Bem, pela conversa aqui ao vivo. Muito obrigada, viu, Ana? Boa tarde para você. Obrigada. Tchau, tchau. E daqui a pouco tem